Fala pessoal, Newton aqui, seu tutor de OutSystems na Bipro. Hoje nós vamos tratar de mais um How-To. Os How-To são vídeos rápidos com passo a passo de temas interessantes. Hoje o nosso tema é como criar interfaces e telas bonitas no OutSystems. Segue aí, logo depois da nossa vinheta. Bora! Bom pessoal, então aqui nós criamos uma aplicação para demonstrar uma criação de uma tela, com uma interface um pouco mais interessante. Nós vamos começar a trabalhar aqui então essa tela. A ideia é a gente fazer uma espécie de tela de loja, de marketplace, uma espécie. Para isso eu vou propor aqui da gente usar o Sample Data, o OutSystem Sample Data. Ele já tem umas tabelas aqui que vão nos interessar. As tabelas que a gente vai querer pegar aqui é a Product Category, que é uma estática, e essa Main Image aqui, que vai vir com a imagem dos produtos, tá? Então nós vamos usar essas quatro tabelas aqui. Então uma Apply. Então aqui ele já criou aqui a nossa dependência com as tabelas que a gente quer utilizar. E nós vamos aqui, clicar com o botão direito no interface MainFlow e adicionar uma nova tela. Nós vamos chamar essa tela de Homepage. Será a nossa tela principal aqui. No título aqui em cima nós vamos colocar um Product Overview. Perfeito. Então aqui, para começar a trabalhar nessa tela, pessoal, nós vamos trabalhar com algumas camadas aqui nessa tela. Então a gente tem inicialmente aqui um Main Content. Nesse Main Content nós vamos buscar aqui o nosso primeiro elemento que a gente vai usar. Ele se chama Adaptative. É um column, tá? Então vamos buscar por column. Ele é esse column small right aqui, ó. Nós vamos arrastar ele aqui para dentro. Vocês podem ver aqui no Widget Tree também. E ele vai criar um conteúdo aqui onde a gente tem dois placeholders aqui, ó. Você tem a coluna 1 e a coluna 2. A coluna 1 à esquerda um pouco maior e a coluna 2 à direita menor. Esse é o proposto dele, tá vendo? E na coluna 1 nós vamos colocar um gallery. Vamos definir aqui, ó, que esse gallery vai trabalhar com, para desktop ele vai trabalhar com 4 rows, para tablet 2 rows e para phone 1 row. Beleza? E no conteúdo 2, nós vamos colocar aqui um input search, que é esse aqui, ó. Então ele vai ficar aqui em cima. E logo abaixo nós vamos colocar aqui um section, um card sectioned. Já a gente vai preenchendo todos esses componentes aqui, mas você vê que a gente vai usar basicamente componentes já prepostos aqui da OutSystems. Eles já vêm com todo um estudo de interface já com partes adaptativas, tá pessoal? Vamos buscar aqui agora um pagination. Buscar aqui um pagination. A gente quer utilizar esse pagination aqui. Colocar ele logo abaixo aqui do nosso gallery. Eu vou colocar ele acima e jogar ele para baixo aqui. Aqui a gente vai paginar essa lista aqui. Nós vamos trabalhar com isso aqui também.
E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a pensar no conteúdo dessa tela. Vou voltar aqui na tela, no Elements, e vou dar um fetch data from database aqui. Primeiro elemento aqui que a gente vai utilizar, vamos colocar aqui, ó. A gente quer pegar primeiro as categorias, tá? A gente vai dar um get product categories aí. Então nós vamos dar um fetch aqui de product category e dar um source, né, um join dele com product aqui. Esse join exatamente se ele já sugeriu aqui um if or false aqui, ele vai trazer se tiver ou não. E aqui no filtro a gente quer buscar, a gente quer deixar ele atrelado a uma busca, tá? E uma busca pela keyword. Nós vamos trabalhar com a keyword nessa tela. Então nós vamos colocar uma variável de busca aqui. Quem tiver dúvidas sobre essas buscas, né? Construção de uma busca na OutSystems, nós temos um how-to de como fazer isso, tá? Vamos implementar um search. Então vou colocar aqui um search keyword. Do tipo texto mesmo. E nosso filtro será... Nós vamos trabalhar só com o name aqui nessa tabela. Like. Isso tudo está explicado lá no nosso how-to, tá? Quem tiver dúvidas, eu não vou entrar em detalhes aqui. Perfeito. E para esse componente, eu quero fazer alguns agrupamentos. O primeiro agrupamento que eu vou fazer são alguns campos próprios, tá? Que a gente vai fazer aqui. O primeiro agrupamento que eu vou fazer vai ser um group do label. Eu vou chamar de category name. Fazer um count aqui. Do ID. Já deixei ele só como count mesmo. Um grupo do category ID. Vou chamar só de category aqui. E um group order aqui. Então nós vamos dar um group by order aqui também. Vou deixar com o nome de ordem mesmo. Ok, esses grupamentos aqui já estão perfeitos para a gente. Nós vamos trabalhar agora com outros campos. Nós vamos inserir aqui mais um fetch data. E agora esse fetch data será o que nós vamos utilizar para produtos lá, tá? Então, basicamente aqui, nós vamos utilizar o sample product. Automaticamente ele já trouxe ali o category. E nós vamos dar um join aqui com o main image. Nós vamos precisar dessa imagem. Por boa prática, a gente separaria a imagem, mas como a gente precisa de uma espécie de galeria de imagens, né, que seriam os produtos, aqui a gente vai carregá-la no tempo de loading da tela mesmo. Então isso aumenta um pouco de carregamento da tela, pessoal, mas é a proposição da tela. A tela tem que funcionar assim. É uma coisa que você sempre deve analisar, tá? Sempre utilizar as boas práticas ali e tentar deixar a sua tela o mais rápido possível.
Nós vamos adicionar agora, pessoal, mais algumas variáveis de tela aqui, ó. Nós vamos deixar aqui uma variável de tela chamada product category. Essa variável de tela aqui, ela deixou aqui como sample product category, só que a gente quer um tipo ID disso aqui, tá? Então ele vai ser um sample product category identifier, tá? Aqui nós teremos uma variável chamada min price selected. E nós vamos usar um currency aqui, o default dela será 0. E nós vamos criar aqui uma outra variável chamada max price selected. Para um currency, também um tipo currency. E esse default aqui a gente vai deixar 1600, tá? Vamos criar uma max records. Ela será do tipo inteiro. E vamos deixar o máximo aqui de 12. E uma start index do tipo inteiro. Essa nós não vamos colocar um default nela. Agora, nós vamos começar a trabalhar aqui na questão dos filtros. Vocês vão entender por que a gente vai usar tantas variáveis ali de tela. O primeiro filtro que a gente vai utilizar aqui, pessoal, é o filtro de categoria. Então, nós vamos deixar um filtro aqui falando que se o produto for igual no identifier, ou o sample product category sample product category aqui, ó, sample product category ID for igual ao nossa variável de tela lá. Pronto. Isso aqui vai nos permitir uma filtragem. Nós vamos fazer um range slider, tá, nessa tela, então a gente vai trabalhar com esse min price selected e o max price selected ali. Então nós vamos fazer uma espécie de between aqui, fazer de uma forma mais fácil. Então, se o min price selected for menor ou igual ao sample product price, aí nós vamos colocar aqui, ó, segunda, se o sample product price for maior ou igual, for menor ou igual, né, ao nosso max. Então a gente está colocando ele entre os dois. Então ele vai trabalhar entre o range dos dois, tá? E agora a nossa de busca do sample product. Então nós vamos trabalhar aqui com search keyword, tá? Então, se o search keyword for igual a vazio, ou o sample product name, foi um que a gente já fez ali. Eu vou repetir aqui, quem tiver dúvida sobre isso pode consultar no nosso how-to de como fazer uma busca no OutSystems, tá? Uma busca de aggregates aí. A gente vai colocar um segundo OR aqui. Aqui, ó, como é basicamente a mesma coisa, só que eu vou mudar aqui, ó. Em
Em vez da gente buscar no name, a gente vai buscar no description. Então você pode apagar apenas o name na referência da tabela, dar um Ctrl espaço e usar o description. Isso aqui é um pequeno truquezinho para vocês acelerarem um pouco, tá? Então aqui nós trabalhamos já então com todos os filtros que a gente vai utilizar nesse aggregate nosso. Esse Max Records, nós vamos colocar exatamente nessa tabela. Então o Max Records aqui vai referenciar esse Max Records de cá. E o Start Index também vai respeitar o Start Index da tela, tá? da variável. Esse aqui vocês podem deixar do jeito que ele foi criado mesmo, não tem problema, beleza? Pronto, temos aí nossos aggregates. Agora a gente vai fazer uma pequena referência aqui dentro da nossa lista. Porque eu vou buscar aqui o Section ID, o Section Card. Então nós vamos buscar aqui o Section de novo. E nós vamos usar aqui dentro ele novamente. Dentro dessa lista aqui que está aparecendo, tá? Então aqui, ó, ele já criou uma referência de imagem para vocês no Gallery lá. Nós vamos jogar a imagem aqui. Essa imagem a gente já tem uma referência dela, pessoal. Nós só precisamos mudar aqui então, ó. O tipo dela não será esse local image, será um binary data, então ele vai ler de um binary que está já numa tabela nossa. Só que como eu não defini essa lista aqui, ó, primeiro a gente vai definir a lista. Então a gente vai pegar essa get products by price aqui, ó. E aqui eu vou referenciar essa imagem agora, ó. Pronto. Referência da imagem eu já tenho. O que eu vou utilizar aqui agora, ó? Agora a gente vai trabalhar com alguns placeholders aí. O primeiro placeholder que a gente vai trabalhar vamos adicionar um nome. Então, para o título ali, a gente quer o nome do produto. Então, nós vamos colocar uma expressão aqui dentro, ó, do título. Vem aqui e referencia, ó, get products by price, current sample product name. Beleza? Fazemos a mesma coisa para o content. No content, nós vamos referenciar o description. Então, nós vamos aqui, ó, get products by price, current product description. E no footer nós vamos colocar o preço, que é outra expressão que a gente quer demonstrar. Então a gente vai ter o nome, a descrição do produto e o preço do produto. Então voltamos aqui, sample product price. Só que aqui, ó, a gente não vai usar ele dessa forma. Nós vamos fazer o seguinte: se a gente simplesmente arrastasse para esse gallery, ele já ia sugerir isso aqui. Vamos então mostrar uma aceleração aqui para vocês, ó. Vamos apagar isso aqui, ó. E a gente pode fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar aqui. Vou tirar essa referência aqui. E vou falar com ele aqui, ó. Eu quero usar esse get products by price aqui. Você vê que ele já definiu aqui que a lista é desse tipo. E ele já criou aqui, ó, várias expressões. Ele simplesmente utilizou todas as expressões possíveis, tá? E criou um currency aqui já, ó. Vocês podem definir aqui que vocês podem limpar isso aqui ou fazer daquela outra forma que a gente utilizou e vocês usarem a expressão apenas que vocês querem, né? Ele trouxe da tabela completa aqui. Eu vou voltar para o que a gente estava antes, com cada expressão, que era apenas uma forma de mostrar para vocês. Vamos colocar aqui um currency. Nós vamos criar aqui um currency. Dá um Ctrl espaço. E ele vai dar um format currency aqui, ó. A expressão, o valor, né, que a gente quer é esse aqui. Vocês podem passar o mouse em cima para vocês verem como que é feito. O primeiro input aqui, então, é o que vocês estão referenciando.
Eu aconselho até, caso vocês tenham alguma dúvida de como utilizar o currency, vocês podem pegar uma referência, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Aqui ele já fala aqui para mim como que, logo depois do valor, o que eu posso atribuir. Então eu vou copiar isso aqui, ó, ver aqui em cima, deixar apenas essa vírgula de cima e colocar aqui, ó. Só que o meu referência aqui é real. Vou alterar e ele já vai deixar num formato de valor para mim do que utilizamos no Brasil. Como é um preço, eu gosto de deixar um destaque. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Venho aqui no estilo, coloco um negrito e vou deixar com 20 px de referência. Beleza, isso aqui já está meio que resolvido para a gente. Vamos para o nosso navigation aqui. O nosso start index a gente vai utilizar o mesmo que a gente criou na tela. Max records também será o mesmo, tá? Ele vai refletir o que a gente está usando na tabela. E aqui, ó, nós vamos usar o total count do Max Product aqui. Então nós vamos usar esse count aqui, ó. Products by Price. E aqui nós vamos criar uma ação para navegação, ó. Você clica ali, ele vai criar até um new start index. Então, quando a gente chama ele aqui, você vai ver que ele já referenciou aqui embaixo um new start index. Então vamos trabalhar na lógica aqui dessa paginação primeiro, tá? Que ela é mais simples mesmo. Primeira coisa, nós vamos colocar uma sign para falar que o start index que a gente tem na tela, então o nosso start index ele vai ser igual ao new start index, que é o que está entrando ali. E a gente vai dar um refresh data aqui, ó, rasta aqui, do get products by price. Beleza, nosso pagination está pronto. É bem simples mesmo, bem rápido. Outra coisa que nós vamos trabalhar aqui, pessoal, é um refresh tables. Então nós vamos criar aqui já uma lógica para atualizar as tabelas. O que a gente vai precisar nessa lógica? Eu preciso... Essa lógica, pessoal, nós vamos dar um refresh nas duas tabelas de acordo com alguns filtros que nós vamos usar aqui. Nós vamos deixar isso tudo pronto já, que vocês vão ver funcionando, tá? Eu vou chamar essa lógica aqui, essa action, de refresh tables. E eu preciso de algumas informações de entrada aqui. Eu vou falar com vocês, ó. Um reset filters, que vai ser do tipo booleano, tá? Que a gente, de acordo com a chamada dessa lógica, vai definir se os filtros da tela serão resetados ou não. A mesma coisa para um reset pagination, então adiciona um novo parâmetro de entrada que será chamado de reset pagination. Do tipo booleano também. Um category que vai ser para a gente definir uma categoria, né, só que do tipo category identify, sample category identify. Essa aqui, ó, sample product category identify. A gente vai trabalhar com min value e max value de currency também, tá? Então, na entrada, a gente pode pegar aqui, ó, e adicionar esses dois aqui. Então, vamos lá. Min value e max value. Ele vai ser um currency, tá? Não tem default, obviamente. A gente pode copiar aqui, ó. Vai criar um 2, só que a gente vai chamar ele de max value. Vou tirar esse 2 aqui. Beleza. E também o new start index. Caso a gente queira utilizar um novo index para essas tabelas, tá? Então será atribuído. E localmente, pessoal, nós vamos deixar duas variáveis de parâmetro de referência, que é caso a gente queira manter o min value e o max value,
eles vão usar esses dois parâmetros. Vou copiar aqui esses dois e colocar aqui embaixo, ó, e a gente vai mudar aqui para min value, ele vai mudar para 2, não tem problema, e aqui max value, ele vai mudar para 2 também. Mas eu já copiei para deixar mais rápido, ó, que a gente vai usar exatamente esses dois valores aqui de referência. Aqui, então, pessoal, de acordo com a entrada, ó, o que a gente vai trabalhar? O primeiro assign, nós vamos fazer as assinaturas necessárias. Então, o que a gente vai definir? Ó? Como eu estou dando um refresh nas tabelas, eu vou pegar os valores que eu quero. Então, eu quero falar que o meu produto category da tela vai ser igual ao que eu estou recebendo na entrada aqui, ó, que é esse category ali. Perfeito? Então, a gente vai definir aqui, ó, que ele é igual ao category de entrada. O min price selected, que é esse aqui, ele será igual ao min value da entrada. Então a gente está definindo que todas as tabelas serão atualizadas de acordo com os valores que estão entrando e a tela terá exatamente esses valores lá, essas variáveis da tela. O max price selected também então será igual ao max value. E o nosso start index será igual ao new start index. Beleza, assinamos todos aqui, eles estão devidamente atribuídos, né? Primeira coisa que a gente quer verificar agora, olha, estou resetando filtros, então você pode arrastar ele aqui, ó. Nesse caso é uma decisão mesmo, um if. Se a gente tiver dúvida de como funcionam os ifs, a gente tem também um how-to de como fazer isso, tá? Vou clicar aqui e arrastar, ele vai me dar um set variables aqui. E eu quero então falar com ele, ó. Se eu estou resetando os filtros, eu vou mudar tudo que eu tenho. Então, o meu search keyword aqui da tela, ele vai ser igual a vazio. Porque eu quero limpar isso, né? Não vai ter nenhuma busca, ele vai limpar essa busca. O meu category da tela, o meu category de entrada, ele será igual a null, né? Então, eu estou limpando isso. O meu min price selected, então, o meu min price selected será igual ao min value 2, por isso que a gente deixa esse valor de referência aqui. E o meu max price selected será igual ao max value 2. Beleza? Definimos. Por enquanto, eu não vou colocar aqui, que eu não coloquei na tela ainda, o nosso range slider. Quando eu colocar, eu vou lembrar de voltar aqui para a gente resetar ele, tá? Nós vamos usar um componente para resetar ele. É para resetar a paginação? Então nós vamos falar o que? Paginação, o que cuida da paginação é apenas o start index, tá? Então a gente vai no true chamar aqui e falar, ó, start index, que é o start index da tela, ele é igual a 0. Isso aqui reseta a paginação. Vamos. A gente pode puxar esse refresh data, pessoal, vou puxar direto aqui, ó. A gente pode resetar então os dois filtros, né, as duas tabelas que a gente tem, que a gente vai utilizar ainda, não estamos utilizando todas. Isso aqui finaliza então o refresh tables, tá? A gente vai utilizar em várias lógicas aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Beleza, finalizamos aqui esse refresh tables. E agora nós vamos definir aqui, ó, o nosso nossa busca, tá? Então na nossa busca ali, a gente tem um filtro, que é exatamente esse seed keyword. Eu vou ter um clear filters aqui, que eu vou fazer ele de acordo com um if, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira coisa, vamos colocar nosso range slider, que a gente já faz a nossa associação ali no refresh tables.
Então vamos fazer isso aqui primeiro. No nosso footer aqui, vamos trabalhar dentro dele. Ó. Vou adicionar um container dentro desse footer. Vou colocar um texto dentro desse container chamado price range. Posso deixar esse texto aqui com negrito 20 centralizado. Vou ficar mais rápido aqui. E a gente vai vir aqui no canto e buscar um slider, tá? Ele vai nos trazer esse range slider duplo, que a gente quer esse 2, com intervalo, tá? Então a gente vai colocar ele logo abaixo aqui. E vamos fazer algumas definições nesse range slider. O min value dele, a gente trabalhou aqui com 0. E o max value dele com 1.600. Vocês podem colocar valores dinâmicos aí, depende da lógica que vocês queiram utilizar, tá? Qual que é o valor que eu começo? Então, eu vou trabalhar aqui com min value selected e o starting value to, né, que é o from to, o max price selected. Não vou mexer com orientação, né, nem tamanho dele, só que eu quero aqui algumas configurações adicionais. Então eu vim aqui no maisinho para expandir as configurações dele. Eu quero colocar aqui, ó. Eu quero que ele mostre a label de flutuação, que é então mostrando o preço que eu estou selecionando lá, e ele mude no meu range quando eu selecionar e deslizar a cada 5 reais no caso, né? E eu não quero que ele me mostre nenhum truque aqui de Marx. Não tem interesse em mostrar isso ali. E aqui embaixo, pessoal, quando a gente alterar o valor dele, a gente vai chamar já a nossa refresh tables. Ó. Aí todos aqueles valores que eu coloquei como entrada, eles terão que ser definidos. Eu não quero que resete os filtros, tá? Mas eu quero que a paginação seja resetada. A nossa category vai ser igual a que a gente tem na tela, não tem problema. O nosso min value, então, a gente vai trabalhar com o intervalo start, que é uma definição do próprio componente. E esse aqui será o intervalo end, o max value. E aqui a gente vai trabalhar com o start index mesmo. Beleza, temos a nosso range slider aqui. Ó. Ele já está até funcional, a tela já está sendo possível até publicar. Mas nós vamos finalizar tudo aqui. Porque nós temos que colocar aqui, ó, no nosso input search keyword aqui, um change, a gente quer uma nova screen action para isso aqui. Quando ele fizer uma busca, né, de uma nova palavra, né, ele vai buscar nas duas. O nosso start index, então, a gente vai setar ele para 0 novamente. A gente vai falar com ele aqui, ó. Eu quero que o meu start index seja igual a 0, estou resetando o start index. E vou atualizar as duas tabelas. Então vem aqui, ó, atualiza as duas tabelas. E agora, pessoal, a gente está quase finalizando. Nós vamos colocar aqui um Clear Filters. Por que a gente vai colocar esse Clear Filters aqui? Para quando a gente quiser limpar os filtros, né? Seja possível limpar isso aqui. A gente vai colocar aqui num placeholder desse aqui, ó, que é o de título, por exemplo. A gente vai trazer um if visual para cá. Então a gente vai colocar aqui dentro ó, um if visual. E a condição dele aqui, eu vou colocar para quando esse product category aqui ele for diferente no identifier. Vamos deixar esse clear filters puro aqui, não vamos nem colocar ele com condicional não. Vai ser mais intuitivo aqui. A gente pode colocar um botão diretamente aqui. E vamos chamar ele de Clear Filters aqui. E no clique nós vamos chamar um Refresh Tables, tá?
Então nós temos essa definição. O que a gente vai passar aqui? Para os dois, já que a gente está limpando tudo, ele será true. O category nós vamos limpar também, ele será um null identify. O min value será o min price selected. E o max value será o max price selected. Vamos usar aqui a sugestão para ser mais rápido. E o novo start index será o start index mesmo. Beleza. A gente pode agora ver essa tela. Está tudo definidinho. Vamos publicar aqui, deixar essa tela como anônimo, tá? Caso você não deixe como anônimo, ele vai aparecer também. Mas vamos publicar aqui, ó. A gente consegue logar como um guest quando você usa essa tabela que ele te permite isso. Então abrimos aqui. Vou entrar aqui como essa André Mackenzie. E temos aqui, ó, nossa tela funcionando a navegação, carregando as imagens e com um range slider aqui funcionando. Temos também, ó, posso buscar aqui um red, por exemplo, ver que tudo que está relacionado a description ou título de red já funciona também. Pessoal, é isso. Vocês podem colocar, ter 1000 ideias, fazer 1000 coisas aqui com possibilidade, né? Criar sua própria loja virtual aí para testar. Espero que tenham gostado. Nos vemos no nosso próximo How To.